Olá, sejam todos muito bem-vindos a este grande movimento que te ensina a ter mais dinheiro para realizar o sonho da casa própria, do carro e da viagem com a família. Eu sou a Jaqueline Fernandes. Nosso tema de hoje é: você fica triste porque não consegue viajar com a família? Eu vou te contar uma forma mais rápida de você conseguir viajar com a sua família. Desde pequena, eu sempre tive esse sonho de viajar com a família, sabe? Aquela viagem de ficar em um hotel onde você tem aquele café da manhã que só é possível em hotel. Então, quando eu tinha 18 anos, meu pai me proporcionou essa viagem. Nós fomos para Porto Seguro, na Bahia. Ficamos 15 dias lá. E foi incrível, assim, né? Então, assim, aquela viagem, né? Então, assim, você fica triste porque você não está viajando com a família? Então, fica comigo aqui até o fim, que eu vou te dar uma forma de como é que você consegue fazer isso, né? Então, assim, eu consegui, né? Meu pai pagou a viagem, a gente foi para Porto Seguro. Então, assim, foi uma viagem incrível, a gente ficou 15 dias lá e tal, e eu fiquei muito feliz e agradeço meu pai imensamente por isso, né? Foi uma viagem incrível, inesquecível. E aí, depois disso, depois dessa viagem para Porto Seguro, 15 dias, eu falei: quando eu começar a trabalhar, eu vou viajar todos os anos. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver respiração, eu vou viajar todos os anos. Então eu começo a trabalhar e sempre com aquele sonho de viajar todo ano. Mas eu não conseguia realizar aquele sonho. E aí eu acreditava que eu não consigo, né, viajar todo ano porque eu acho que é porque eu ganho pouco. Só que teve uma época em que eu comecei a ganhar mais dinheiro. E mesmo assim, eu não conseguia viajar todo ano. E aqui eu quero que você perceba que essa ideia de que somente quando você ganhar mais dinheiro, você conseguirá realizar o sonho da viagem com a família, essa ideia ela não se sustenta. Por quê? Porque quando eu achava que eu ganhava pouco, eu não conseguia viajar todo ano. E quando eu comecei a ganhar mais, eu também não conseguia viajar todo ano. Então é por isso que eu digo que para você ter mais dinheiro, não é sobre ganhar mais, é sobre como você gasta o seu dinheiro. E ter mais dinheiro não é só sobre deixar de comprar o que se quer. É sobre você gastar com aquilo que realmente é prioridade na sua vida. E olha só, se tudo que você compra é prioridade, nada é prioridade. E é por isso que a gente, né? Eu me perdia naquela época e talvez você esteja perdido agora. E aí você fica triste, porque você não consegue viajar. Então, olha só, se tudo que você compra é prioridade, nada é prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Aí, se tudo é prioridade, o fato é que não existe prioridade na sua vida. Porque quando você define prioridades para você gastar o seu dinheiro, outras distrações que aparecem no seu caminho, você percebe que é uma distração, que é algo que está tentando te desviar da sua prioridade. Agora, se você não tem definido a sua prioridade para gastar o seu dinheiro, qualquer coisa que aparece você compra. E aí o seu dinheiro deixa de ter um propósito, o seu dinheiro é desvalorizado. Porque você acaba gastando o seu dinheiro com coisas que você muitas vezes nem gosta e que nem faz o seu estilo.
certa vez eu ouvi isso de uma aluna minha. Quando eu falei isso, né? Eu falei assim, gente, olha só, às vezes o seu dinheiro não está sobrando para você fazer a tua viagem, né? Para você comprar o teu carro, porque talvez você esteja gastando com outras coisas e muitas vezes são coisas que estão paradas, que você às vezes nem usa ou às vezes você usou só uma vez. Aí essa minha aluna falou assim, mas já que tudo que eu compro eu uso. Aí eu falei para ela assim, sério? Então para cada dia da semana me fala o seguinte, você usa uma roupa diferente do seu guarda-roupa ou você usa sempre a mesma roupa? Ela disse, eu uso mais as roupas de que eu mais gosto. Então, fica claro que as outras roupas foram compradas sem critérios de prioridade. Faz sentido isso para você? Você está vindo assim na tua cabeça aquelas roupas que você comprou e tá lá, que você usou só uma vez, só para amenizar um pouquinho a dorzinha, né? De que você comprou por comprar e aquela roupa tá lá parada, você usou uma vez só para dar aquele alívio, né? Pelo menos eu usei uma vez. Mas perceba que talvez esse dinheiro dessa roupa, né, se você fosse guardando ele para o teu sonho, né, quem sabe agora, aproximando o fim do ano, você já estaria aí com um valor X para a tua viagem com a família. Então, é questão de prioridade. Tudo aquilo que você não usa há mais de 6 meses, acredite, você comprou por comprar. A distração te pegou. E por que isso acontece? Porque a gente não estabelece prioridades para o nosso dinheiro. Primeiro, porque ninguém nos ensinou isso. Infelizmente, no Brasil, ninguém nos ensina como lidar com dinheiro. Então, a gente cresce, né? E aí o dinheiro cai na nossa mão e a gente acha o quê? Que é só ir gastando enquanto se tem dinheiro. E daí os nossos sonhos sempre vão ficando para trás. E entra ano, sai ano, a gente continua triste, frustrado, porque é mais um ano que a gente não conseguiu realizar os sonhos. Né, Diego? É bem assim, né? Eu sei. Eu sei porque eu já vivi isso, né? Mas olha só, se você ficar aqui até o fim, né? Eu vou te dar aí algumas dicas para você conseguir realizar esse seu sonho, ok? Combinado? Então, olha só, os nossos sonhos vão ficando para depois ou para nunca. Ele nunca acontece. Aí, o que acontece? A gente fica o quê? Vendo as fotos dos outros, viajando com a família, e mais um ano você vai ficar só curtindo as fotos dos outros nas redes sociais. E quando é que você vai parar de curtir as fotos dos outros e começar a postar as fotos das suas viagens com a família? E daí você fala, já que eu quero muito postar as minhas fotos da minha viagem com a minha família. Mas eu não consigo e nem sei como fazer isso. Então fica aqui comigo que eu vou te falar como você consegue fazer isso. Antes de falar como você consegue viajar com a sua família, eu quero que aterrisse, eu quero que faça aterrissar, né? Sabe o avião lá, né? Quando ele aterrissa, eu quero que essa ideia de prioridade aterrisse na sua mente, tá? E aí eu trouxe aqui algo interessante que eu quero que vocês me ajudem aí. Eu trouxe aqui um vidro. E aí eu quero saber
se você concorda comigo que ele está cheio. Eu acredito que você concorda comigo, né? Que esse vidro está cheio, ó. Não consigo, né, colocar mais nada aqui. Agora, tem um outro vidro também. Será que esse vidro está cheio também? Para quem não sabe, isso aqui são sementes de açaí. E esse aqui é a frutinha do açaí, propriamente dito, né? Você vê que Jaqueline aqui também é cultura, né? Então, olha só. Esse vidro aqui também tá cheio? O que você me diz? Será que ele tá cheio igual aquele ali, que eu não conseguia colocar nada? Dá uma olhada. Vamos ver se ele tá cheio mesmo? Será que eu não consigo colocar nada nele? Vamos ver aqui. Opa! Parece que tá cabendo alguma coisa aqui. Opa! Olha só. Tá vendo? Eu tô jogando areia nele e tá entrando, ó. Olha só. Olha isso. E tá preenchendo os espaços vazios. Você vê, né, Diego? Aparentemente parecia que ele estava cheio, mas olha isso. Eu tô colocando areia e a areia está preenchendo os espaços que estão vazios. Olha só que interessante isso. Ó. E se eu colocar, ainda vai preencher mais. Ó. E a areia tá preenchendo os espaços. Olha lá. E tem muito espaço aqui. Será que cabe mais coisa aqui? Será que agora já está cheio? Vamos ver. Será que agora está cheio? Será que agora não cabe mais nada aqui? Vamos ver. Olha isso. Parecia que estava vazio. Perdão, parecia que estava cheio, né? E aí tinha as pedrinhas de açaí, eu coloquei areia, coloquei água. E o que isso tem a ver com você ter mais dinheiro e para realizar o teu sonho? Percebe que esse aqui, ó, eu não consegui colocar mais nada, não tem como colocar mais nada aqui. Já esse aqui coube as sementes e o açaí, a areia e a água. Aí você vai dizer para mim assim: entendi, Jaque. Então, ter prioridade na vida
está relacionado com a forma que a gente coloca elas na nossa vida. Se você pensou assim, eu vou ter que discordar de você. Por quê? Observe que o vidro só pôde ser cheio desta forma aqui quando as coisas grandes foram colocadas primeiro. Lembra do primeiro vídeo que eu apresentei? Ele também estava cheio, mas somente das coisas pequenas. E por isso eu não consegui colocar mais nada nele. Agora, nesse vidro, onde as coisas grandes foram colocadas primeiro, teve espaço para as pequenas coisas. E o que isso tem a ver, então, com você ter mais dinheiro para realizar o sonho da viagem com a família? Assim também é a sua vida financeira. Se você não coloca em primeiro lugar as coisas grandes e importantes, ou seja, as prioridades primeiro, você ocupa todo o seu dinheiro com aquilo que é pequeno. Como este vidro aqui, ó. Esse vidro, ele está lotado de coisas pequenas e por isso eu não consigo colocar mais nada nele. Então, não sobra nada para você colocar as suas coisas grandes, as coisas que realmente importam. Faz sentido para você? Isso, Diego, planejar. Só que a gente sabe, mas a gente pensa que esse planejamento, né, a gente não sabe muito bem como colocar, às vezes, as coisas, né? E aí aqui, olha que interessante, se eu planejar que as coisas grandes precisam vir primeiro na minha vida financeira, então as coisas começam a mudar. Então, se você coloca primeiro as coisas grandes, como a gente viu, que coisas grandes são essas? Aqui os seus sonhos. Qual é o seu sonho? É a viagem com a família, a casa própria, o carro. Então, se você coloca primeiro as coisas grandes, olha que interessante esse exemplo. O que vai acontecer? As coisas pequenas vão se encaixando depois. Mas qual é o erro que eu percebo nas pessoas? As pessoas primeiro gastam o dinheiro todo. Com o quê? Com as coisas pequenas. E aí, a hora que se lembra das coisas grandes, não tem mais dinheiro. E aí vem a frustração e a tristeza. Então, o ensinamento de hoje é: priorize coisas importantes, priorize os seus sonhos e não o contrário. Ficou claro para você por que às vezes você não consegue realizar o seu sonho? Porque às vezes você está gastando todo o seu dinheiro com aquilo que não é prioridade, com aquilo que não é importante para você. Outra informação que eu gostaria que aterrissasse para você é que se você priorizar o seu dinheiro para as coisas grandes, ao contrário do que você pensa, vai sobrar sim dinheiro para você gastar com as coisas pequenas. Mas agora, isso, Diego, priorizar as coisas grandes. Né? E o que são essas coisas grandes? Né? É o seu sonho. Qual é o seu sonho, Diego? Conta aí para mim. Porque, né, o que é essas coisas grandes para você? Comenta aí, Diego Rodrigues. Olha só que
fantástico isso, né? Que bom que realmente isso está aterrissando, essa ideia está aterrissando. Porque se você tiver essa ideia aterrissada na tua cabeça ali, você vai sair dessa live sabendo como que você vai conseguir sim fazer a tua viagem, né, com a tua família. Se é esse o teu desejo, ou é um carro, uma casa, não sei, né? Cada um tem aí um sonho, né? E que às vezes está lá engavetado, ou porque a gente acha que não é pra gente, mas eu percebo que aonde as pessoas mais erram, onde eu já errei, é não colocar as coisas grandes primeiro, as coisas importantes primeiro. Então, olha só, se você entender isso, né, de começar a colocar as coisas pequenas primeiro, as coisas grandes primeiro, perdão, né, as coisas grandes primeiro, se você entender isso, você vai perceber que vai inverter a proporção. Antes, aqui, você gastava mais com coisas pequenas. Se você entender que agora você precisa colocar nossa, que pena, Diego. Mas, né, cada um sabe aí das suas situações, né? Mas que pena, porque eu sou a favor, né, do casamento e tal, mas cada um tem as suas situações aí. Mas então o seu sonho seria uma casa para você. É isso? Então, se é isso, Diego, comece a colocar prioridades no seu dinheiro, né? E aí a gente vai começar, quando a gente começa a colocar as prioridades, a gente vai perceber que vai inverter essa proporção. Porque antes, o que acontece? A gente enchia, né, gastava todo o nosso dinheiro com coisa pequena, e aí não sobra para as coisas grandes. Agora, quando eu começo a colocar primeiro as coisas grandes, sobra espaço para colocar as pequenas. Veja, ó, consegui colocar areia e consegui colocar água. Então, olha que interessante isso. Você começa a perceber que essa proporção muda. E aí, quando eu começo a colocar as coisas grandes para gastar o meu dinheiro, ainda vai sobrar dinheiro para eu gastar com as coisas pequenas. Percebe que não é uma questão de deixar de comprar, e sim uma questão de prioridade? Agora eu tenho mais dinheiro no meu salário para aquilo que é grande. E o que é grande? Seu sonho da viagem com a família, da casa própria e do carro. Sendo assim, as coisas pequenas se encaixam perfeitamente depois, como a gente viu neste exemplo aqui. Então é colocar primeiro o sonho e não mais aquela blusinha que vai ficar no armário fazendo volume. E aqui, para você que ficou até agora, eu vou contar a forma que você consegue chegar mais rápido para realizar o seu sonho, tá? Então, olha, papel e caneta na mão, pega lá, que essa dica é importante, que você já vai começar a colocar no papel e vai entrar, né? Já antes de começar o ano de 2023, você já vai entrar
praticando isso. Então, papel e caneta na mão. Como é que é isso? Como é que você vai fazer? Você vai listar, você vai escrever até 3 prioridades para o seu dinheiro. Até 3. Passou disso, já deixa de ser prioridade. Lembra? Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Sua prioridade é a casa própria? Coloca na lista aí. Sua prioridade é o carro? Coloca na lista. Sua prioridade é a viagem com a família? Coloca na lista, tá? Então aqui eu dei um exemplo, mas você vai colocar na sua lista quais são as suas reais prioridades. Lembrando que são até 3 prioridades somente. Depois disso, você vai traçar uma meta mensal de valor que você vai separar para cada prioridade dessa, tá? Já que, mas eu só tenho uma grande prioridade. Ótimo, você vai separar mais. Então, deixa eu ver o que o Diego falou. Foi ter uma moto. Que legal, que bom que você focou e deu certo. Que bom, parabéns, Diego. Mas o sonho não parou por aqui, né? Eu creio que você tenha mais sonhos. Então, anota aí, ó, uma dica para você conseguir o próximo sonho. Faça uma lista, tá? Você vai listar as suas até 3 prioridades para o seu dinheiro. Tem que ser até 3. E aí você vai montar uma estratégia. Já que eu só tenho uma prioridade, um grande sonho, ótimo. Então você vai se planejar para separar um valor para esse sonho, para essa grande coisa, né? Então você vai separar isso. Então, antes de gastar, quando você faz essa lista das suas 3 prioridades, você vai ter no teu cérebro o seguinte, que antes de gastar o dinheiro com as pequenas coisas, você vai separar o dinheiro para as grandes coisas, que são as suas prioridades. Faz sentido isso para você? E aqui vai um recado para você que é cristão como eu, tá? Jesus nos orienta muito bem sobre ter prioridade quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Esse princípio é de se ter prioridade. Mas, infelizmente, muitos cristãos usam esse versículo somente para a vida espiritual. E depois que eu comecei também, eu vou repetir, também, ou seja, eu uso os princípios milenares na minha vida espiritual e também na minha vida física. Depois que eu comecei a aplicar também os princípios milenares na minha vida física, vou te falar, a minha vida começou a mudar de verdade. Então eu te convido a partir de hoje a aplicar os princípios milenares também na sua vida física. Deixa eu te falar como é que eu faço. Eu leio algum princípio milenar e pergunto: como é que eu posso usar isso também no meu dia a dia? E acredite, a minha vida mudou muito e para muito melhor. Então, voltando, né, eu explicando para você, né, que existe um princípio milenar. O que é isso? Que funciona há mais de 2000 anos. Sobre prioridade. Olha a importância de você listar as suas
prioridades. Então, tenha prioridade, já foi nos ensinado, há muito tempo. Aí você vai dizer assim, Jaque, mas eu tenho muita conta para pagar e eu não tenho como fazer isso agora. Tudo bem, não se desespere. Aqui eu queria agora que você trouxesse para você o entendimento de que todos nós estamos debaixo da lei da semeadura. O que é isso? Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. Então, se você está com muita conta, você está com alguma desordem, foi porque você não tinha conhecimento sobre como organizar, como fazer, porque não foi ensinado. E está tudo bem. É o que eu sempre falo aqui. Você precisa praticar a autocompaixão. Isso vai te ajudar muito a você avançar. O que é a autocompaixão? Eu entender que eu cheguei até aqui porque eu não conhecia, porque eu não sabia e agora eu estou cheio de conta e está tudo bem. O que vai importar agora é o que eu vou fazer daqui para frente com esse conhecimento que eu estou tendo. Então, aceitar isso vai te ajudar a recalcular a sua rota daqui para frente. Então, se você quer mudar a sua colheita lá na frente, você vai ter que plantar novas sementes hoje. E como é que você faz isso na tua vida financeira, né? Como é que você vai fazer para ter mais dinheiro, então, né, daqui para frente? Para você realizar o seu sonho, né, da viagem com a família, da casa própria, do carro. Como que você vai fazer isso? Seguindo e treinando as dicas que eu dou aqui. Como, por exemplo, eu falo direto sobre fazer um montinho de economia, né? Fazer o seu montinho de economia, a soma dos seus montinhos de economia, virar o seu montão de economia. Como? Né? Através da lista de compra, definindo o valor para os seus gastos e todas as outras coisas que eu trago aqui. E aí, aos poucos, você vai reparando ali, né? Você vai arando a terra. E aí você começa a plantar nova semente. Só que, o que precisa aterrissar também aqui? Que um fruto, uma semente que você planta hoje, você já não consegue colher o fruto dela amanhã, né? Então, entender e respeitar e aceitar esse processo também vai te ajudar muito. Mas lembre-se, liste até 3 prioridades, até 3 coisas grandes para o seu salário. E aí, antes de gastar com as coisas pequenas, você vai separar o dinheiro para as coisas grandes. E você vai começar a ver os resultados. E cada vez mais você vai gastar o seu dinheiro você vai gastar menos o seu dinheiro, na verdade. Quando você tiver essas prioridades, você vai dar mais valor para as coisas grandes. Então, com o passar do tempo, com isso, você vai gastar menos o seu dinheiro, né? As coisas pequenas, elas vão ter menos importância para você. Então, isso é muito importante, você ter esse entendimento, né? Eu espero que realmente esse exemplo dos vidros que eu trouxe, né? Tenha te feito enxergar isso, que às vezes você não consegue realizar o teu sonho porque você está gastando com coisas pequenas. E aí, essas coisas pequenas não dão espaço para as coisas grandes, ó. Lembra? Agora, se eu coloco as coisas grandes primeiro, você viu, ó, eu consegui colocar areia
e eu consegui colocar água. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Assim a gente chega ao fim desse nosso encontro de hoje. E lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras às 21 horas, horário de Brasília. Então anota aí na sua agenda que você tem um encontro marcado comigo aqui estes dias, para você ter mais dinheiro para o sonho da casa própria, do carro e da viagem com a família. E se você gostou deste vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, pode deixar também aqui no comentário, pode mandar no meu direct, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em responder às suas perguntas, tá bom? Então, olha só, Diego, muito obrigada, né, por você ter ficado até aqui. Que bom, né, que essa informação aí aterrissou em você. E eu espero, hein, Diego, você me mandando uma mensagem no meu direct falando: olha, Jaque, eu consegui, com aquela dica de listar as minhas prioridades, eu consegui realizar o meu sonho, tá bom? Então, olha só, Deus abençoe, tá, grandemente a tua vida, e eu te espero no nosso próximo encontro.